Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem 154, ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clarear o caminho não apenas para os teus pés,
mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio da água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Uma boa assistência a todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui presenciais na nossa casa e os que estão nos acompanhando online. É uma alegria muito grande podermos estar juntos em mais uma segunda-feira para receber esses ensinamentos que nos são passados com tanto carinho. Então, alguns recados no início, né? A gente continua não tendo água aqui no salão, mas todos podem deixar a água em casa e que durante as vibrações será pedido para a fluidificação delas. No salão agora voltou o caderno para anotações dos nomes, para auxílio, né? E vocês também que estão em casa podem deixar os nomes ao lado de vocês e durante as vibrações direcionar os pensamentos, que com certeza todos vão receber. Durante as vibrações também serão solicitados os passes para quem estiver assistindo online. Após as vibrações, né, que o pessoal online já recebeu os passes, nós vamos fazer a prece de encerramento. E quem está aqui no salão, após a prece de encerramento, vai receber os passes e conforme forem recebendo os passes, já estão liberados também para o retorno aos seus lares muito mais fortalecidos, né? Para ter uma semana abençoada aí. Então, hoje a gente começou tendo a leitura com a Margarete. O evangelho, quem vai passar para a gente hoje vai ser a Thelma. O Cauê vai estar nas vibrações. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana. Eu estarei fazendo a prece inicial e a final. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, a respirar fundo, entrar em sintonia com seus espíritos protetores, com seus mentores, e sentir todo aquele carinho que ele sempre nos acolhe, principalmente quando a gente se encontra em dificuldade. Então, sentir aquela energia que ao nosso lado ele permanece sempre e neste momento para nos orientar, para termos um melhor entendimento dos ensinamentos que forem passados hoje. Aqui, o salão, assim como essa reunião,
foi preparada pela equipe responsável por esse trabalho desde as primeiras horas da manhã, com todo carinho, observando todos os detalhes, para ser uma reunião muito prazerosa e que vai deixar a gente com muita coisa boa. Então, vamos entrando em sintonia com esses nossos espíritos protetores e juntos vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que todos tenham uma ótima assistência. Muito obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui juntos dos que estão aqui presentes e juntos também em pensamento daqueles que estão nas suas casas. Aos pouquinhos nós vamos voltando, né, às nossas atividades, podendo até, né, nos livrarmos um pouquinho da máscara, tomando todos os cuidados e sentindo, né, que a gente vai caminhando. E para esse caminhar, é uma bênção nós contarmos com essas lições deixadas pelo próprio Mestre Jesus quando aqui esteve entre nós. E a lição que nós veremos hoje, ela está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E nós nos ateremos aos itens 23 e 25, que nos falam sobre os tormentos voluntários e a melancolia. Sem dúvida, nós estamos passando, né, por uma fase em que a aflição, o medo, a própria melancolia são sentimentos que tomaram conta em maior ou menor tempo de cada um de nós, né, e de todos nós, habitantes que somos aqui desse planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações. E, sem dúvida, uma das maiores dádivas, né, do nosso Pai, do nosso Criador, a todos nós, suas criaturas, ao lado das reencarnações sucessivas, né, que essa doutrina nos mostra, que são possibilidades que temos, quantas forem necessárias, para refazermos, né, os nossos desacertos, os nossos equívocos, e construir, né, a nossa evolução, a nossa felicidade. E ao lado disso, nós temos, né, a outra grande dádiva, que é o livre-arbítrio. Sem dúvida, né, nessa escalada evolutiva, a lei natural que mostra, então, a expressão da vontade do nosso Pai. Para todos nós, seus filhos, é esse livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de nós escolhermos, de nós decidirmos sozinhos aquilo que a gente quer, como a gente quer e para que a gente quer. Mas sabendo que dessas escolhas virão as consequências, que podem ser boas ou ruins. Mas nós não podemos nunca nos esquecer, né, que esse livre pensar, esse livre decidir, é sim um direito que ele nos deu, mas nós temos deveres, né, a cumprir.
E é baseado nisso, né, nessa balança entre exercer o nosso direito, mas também cumprindo os deveres, respeitando essa lei natural, que virão, né, os nossos momentos de felicidade, de tristeza, de melancolia. E nesse capítulo, um espírito, Fenelon Lyon, em 1860, ele diz que o homem está incessantemente à procura da felicidade, mas que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. E nós nos esquecemos muitas vezes disso e achamos que nós estamos aqui só para sermos felizes, né? Esquecemos que a nossa grande tarefa aqui é crescermos, é melhorarmos como espíritos eternos que somos. E absolutamente tudo que nós passamos aqui é para esse crescimento. E ao invés, muitas vezes, né, de buscarmos, né, a felicidade no que realmente importa, né, e a gente poderia dizer que, sem dúvida, né, a paz do coração é a única felicidade verdadeira. De novo, né, usando esse momento que nós estamos passando, sem dúvida está sendo uma oportunidade de vermos o que realmente importa, né? Com todos os avanços da tecnologia, nós todos, né, absolutamente todos nós, habitantes desse planeta, passamos por essa situação que fugiu ao controle, né? Em que um vírus fez uma verdadeira bagunça e que tem uma razão, né? E é preciso que a gente entenda, então, essa razão, que é o nosso crescimento, o que é que nós ainda não estamos fazendo como deveríamos fazer e que, portanto, estamos passando por essa situação, assim como tantas outras. E aí vem essa nossa decisão. Nós temos esse poder, essa liberdade de como agir. Entretanto, muitas vezes nos esquecemos, né? E vamos incessantemente em procura de coisas materiais, da vaidade, né? Tendo o orgulho, a ganância, como sentimentos que nos levam, então, à tristeza, muitas vezes até à angústia, porque nada do que a gente não puder levar daqui tem um verdadeiro valor. E quanto mais, né, nós nos distanciarmos dessas leis naturais, daquilo que realmente importa, mais nós vamos trazer para nós isso que nós chamamos de tormentos voluntários. E quantas vezes, né, nós erramos, nós nos distanciamos daquilo que nosso pai quer, e aí quando as coisas não dão certo, a gente tem que achar um culpado, né? O próprio pai, por que que ele está deixando que isso aconteça, ou colocamos a culpa no nosso próximo, e esquecemos, né, que foram as nossas escolhas que nos levaram a passar por aquilo que nós estamos passando. E a gente pode dizer, né, que tudo que for em excesso, de qualquer maneira, não vai ser bom, não vai ser bom para ninguém. A gente poderia, então, resumir que esses tormentos chamados voluntários são, na grande maioria das vezes, frutos das nossas ações aqui, no presente, né? Nós que acreditamos na reencarnação, às vezes, né, nos vemos colocando, então, a culpa nos nossos erros em vidas passadas, mas se a gente pudesse, né, tentar ver a porcentagem do que é daqui, do que é de outras vidas, sem dúvida, a grande maioria dos nossos equívocos ainda está no nosso presente. E esses equívocos ocorrem quando nós fugimos, então, né, da ordem natural.
quando nós usamos o nosso livre-arbítrio contra a ordem natural das coisas, contra aquilo que nosso Pai deseja. E quando a gente pergunta, né, qual é então essa ordem natural? A ordem natural é estarmos no bem. No Livro dos Espíritos, a questão 630, os espíritos definem que tudo que é conforme a lei de Deus é do bem, sendo o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E o contrário, fazer o mal é infringi-la. E todos nós sabemos o que é o bem e o que não é. Né? No fundo, às vezes a gente pode até querer disfarçar, né? Mas no fundo, todos nós sabemos. E quando nós desviamos, então, do bem, né? Daquilo que nosso Pai espera, né? De fazermos ao nosso próximo aquilo que queríamos que ele nos fizesse e de não fazermos ao próximo o que não queríamos que nos fosse feito, é nesse momento, né, de que nos distanciamos, que isso se tornam, né, as nossas escolhas verdadeiros tormentos. Então, nós podemos sim, né, podemos conquistar as coisas materiais, mas nos lembrando que tudo que for em excesso, sem dúvida, não trará bom resultado. Né? Acumular mais do que a gente precisa, deixar de ajudar aquele nosso irmão que tem menos do que a gente, né? E sem até mesmo falar em coisas materiais, uma palavra, um olhar, um sorriso, né? Toda vez que a gente deixa de fazer uma atitude dessa, né, que é uma atitude do bem, que é uma atitude que nosso Pai espera, nós estamos, sem dúvida, infringindo as leis naturais. E aí vem a tristeza, e aí vem a melancolia, que é o outro item desse capítulo para a gente falar um pouquinho. Também um espírito, François de Geneve, em Bordeaux, nos fala um pouquinho sobre a melancolia, né, como sendo um estado da alma até de difícil definição, né, aquela tristeza que a gente não sabe bem explicar por quê. Esse espírito diz ainda, né, que o nosso espírito, ele aspira à liberdade e à felicidade, né, e nós já vimos no início, né, que felicidade plena o tempo todo aqui, nenhum de nós terá, né, teremos momentos felizes e outros não, e aceitar que esses momentos não tão felizes têm uma razão, que é o nosso crescimento, já sem dúvida é um grande recurso para que eles não nos deixem tristes, melancólicos, revoltados, né? Entender que há uma razão, né? Aquela coisa de que para que nós estamos passando por isso e não por quê. E aí a gente volta a lembrar que, sem dúvida, nós não estamos aqui encarnados nesse planeta pela primeira vez, né? Nessa sucessão de nossas encarnações, né? Sem dúvida, nós já tivemos em outros países, quando a gente vê, né, por exemplo, essas situações de guerra, né? A gente mesmo se pergunta, puxa, né, por que que eles estão passando por isso? E tudo absolutamente tem uma razão. E essas lembranças, elas ficam em nós, né? No nosso espírito. E por isso que muitas vezes nós nos entristecemos ou nós sentimos mais, e esse sentir mais é diferente, né? De um para o outro. Como nas coisas simples, quantas pessoas que falam que nos dias chuvosos elas se sentem tristes ou nos dias frios. Então, não é o dia chuvoso ou o dia frio, mas é aquilo que esses dias representam na vida daquele espírito. Outros, ao contrário, se sentem mais tranquilos, né?
essas experiências que nós vivemos, elas sem dúvida caminham com a gente, né, na nossa eternidade. E aí, são esses pontos que ficam guardados que fazem com que a gente muitas vezes sinta diferente um dos outros os momentos de dificuldade. E, de novo, a gente usa esse momento da pandemia, né, como uma situação que nós pudemos ver, né, em que alguns vivenciaram isso com muito mais medo, com muito mais aflição do que outros. Alguns conseguiram lidar melhor com isso. E aí, de novo, né, a necessidade de nós respeitarmos, porque cada um de nós, né, passa nessa existência, passou em outra, situações totalmente diferentes, né? Cada um de nós precisa melhorar em pontos muitas vezes diferentes. E respeitar essas diferenças também é seguir as leis naturais do nosso Criador, né? Saber que para tudo há uma explicação. Então, fatos, situações, né? Bons e não bons, assim como uma música, um perfume, o cheiro de uma flor, que às vezes a gente não sabe explicar e que desencadeia, né, em nós sentimentos bons e sentimentos não tão bons. Lembrar, então, né, que essa nossa passagem aqui, ela é muito curta, perto da nossa eternidade de espíritos, mas que, de novo, absolutamente tudo que a gente fizer, né, seguindo, então, o nosso livre-arbítrio, terá consequências, boas e não tão boas, né? E muitas vezes a gente se esquece disso. Então, tentar lembrar disso todos os dias, e naqueles momentos, né, que nós nos sentirmos mais tristes, mais, às vezes, até perdidos, tentarmos, né, sintonizar com o nosso Pai, com os espíritos superiores, né, para não mergulharmos nesse estado de tristeza, né? Lembrar, né, como a rádio, eu quero ouvir rock, eu vou lá na 89, eu quero ouvir música clássica. Então, lembrar que nós temos que vigiar o nosso pensamento para sintonizarmos com o bem, sintonizarmos com aquilo que é leve, com aquilo que nos traz paz. Muitas vezes a gente corre atrás, né, de tantas coisas porque a sociedade, porque o mundo moderno impõe como sendo a chave para o sucesso, e a gente foge daquilo que realmente nos deixa feliz, nos deixa em paz. E é aí que a gente mergulha nesses sentimentos negativos, de medo, de tristeza, de angústia. Então, é importante que a gente se esforce, né? Que a gente se lembre, né, dessa grande dádiva que é o nosso livre-arbítrio, mas que tudo, absolutamente tudo que nós fizermos terá consequências boas e não tão boas. Mas, né, que aquilo que nosso Pai espera para cada um de nós é sim a felicidade plena. Só que a gente está caminhando para isso, né? Então, nos perguntarmos o que eu fiz que está me tirando a paz, né? Em que excesso eu mergulhei da vaidade, do orgulho, de esquecer de ajudar o meu semelhante quando eu poderia, né? Que oportunidade eu perdi e que aí muitas vezes eu sou acometido por essa tristeza, por essa melancolia. Então, que a gente se lembre, né, dessa grande lição, e todos os dias, né, pedir ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, que foi nosso grande exemplo aqui de amor, de caridade,
de perseverança, né? Ele que ali, sendo injustiçado, pede para que o nosso Pai os perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, nos lembrarmos dessa atitude e tentarmos também, né? Perdoar aqueles que às vezes, né, nos tratam de forma que a gente acha que não deveria e nos perdoarmos. Nós vamos falhar inúmeras vezes, mas é importante que a gente se lembre que está em cada um de nós esse poder, né, de corrigir a nossa rota, de corrigir os nossos equívocos, né? Lembrando dessa lei natural e principalmente, né, tentando praticar o bem e absolutamente fazer tudo o que a gente pode com o nosso melhor. E não há dúvida que isso nos traz a sensação de paz, de leveza, que, como disseram esses espíritos superiores, essa é a verdadeira felicidade. E essa felicidade a gente pode viver aqui, quanto mais a gente se lembrar dessas leis naturais. Uma boa assistência para todos nós. Obrigada. Nesse momento, que ao longo do nosso dia já trabalhamos, nos acalmamos, nos abastecemos com esse Evangelho, convido a todos a sentarem confortavelmente para doarmos aquilo que é de melhor e mais bonito no nosso planeta, o amor. Deixemos que saia através dos nossos pensamentos e melhores intenções todo o amor que nos cabe, toda a nossa capacidade de amar. E que em conjunto levemos a todo o nosso planeta. A todos aqueles que estão aflitos e se sentem materialmente desamparados, que as equipes espirituais possam serenizar seus pensamentos e sentimentos, para que assim essas pessoas entendam que não estão sós, para que esses irmãos e irmãs sintam-se amados, acolhidos por Deus e por todos nós. Levemos esse amor a todos os nossos irmãos doentes do corpo e da alma, que possam se permitir ouvir aquele conselho, aquela palavra, ou até mesmo aquele trecho daquela música que vai colocá-los em sintonia com Deus, que vai colocá-los em sintonia com o aprendizado, com a vontade de crescer e de aprender, e com a sabedoria de entender que muitas vezes nós não temos a capacidade de entender as razões, mas que devemos ter a confiança de que aquilo, se aproveitarmos da melhor forma, nos levará. Levemos esse amor a todas as crianças, a todos os idosos, a todos os animais que tiveram algum trauma, que eles se sintam tranquilos,
que eles tenham a oportunidade do entendimento e da transformação, de serem para o mundo a luz. Levemos esse amor a todos os centros, igrejas, templos, a todos os locais que propagam o amor, que propagam a luz. Que estes locais possam ser fortalecidos e seus trabalhos ampliados. Que todos os frequentadores se tornem divulgadores, para que a luz tenha cada vez mais espaço neste nosso planeta. Levemos essa onda de amor a todos os lares e locais utilizados como lares para todas as famílias. Que as equipes espirituais possam fazer a limpeza, possam restaurar a união, possam deixar nas águas tudo o que é necessário para o refazimento individual. E que fique ali, no coração de cada um, a lembrança de falarmos sobre Jesus e seus ensinamentos. E que nesse momento, os nossos irmãos que estão assistindo a essa exposição de casa, possam receber seus passes. Sentindo-se mais tranquilos, mais amparados, revitalizados e prontos para mais uma semana de aprendizado e de ensino. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E depois de tanta coisa boa, na noite de hoje, chegamos ao final da nossa reunião. Eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento e vamos começar. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade bendita. Agradecemos por todo o amparo dos benfeitores, toda a sua dedicação para com todos nós. Agradecemos pela nossa vida, por todos os dias que acordamos, por todas as experiências que vivemos. Senhor, ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos, estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Então, aos nossos amigos que estão em casa, agradecemos muito a presença, que na próxima segunda-feira a gente possa estar aqui reunidos novamente. E todos tenham uma semana de muita paz e muitas bênçãos. Muito obrigada a todos.